começando aqui o nosso Conexão Jurídica com a Adriana Filardi, com o Cleiton Casal e com uma convidada especial. Peraí, vamos devagar. Adriana, bom dia. Bom dia para todo mundo, bom dia, um prazer tê-la. Peraí, apresenta ela pra gente. Quem Oficialmente, por gentileza. Doutora Erotilde, a gente se encontrou aqui embaixo. Opa! Excelente do trabalho, a gente começou a conversar e não tinha como não trazê-la aqui hoje. Ainda mais para tratar do assunto tão importante que a gente vai falar hoje. Com certeza. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Legal, foi assim um prazer mesmo encontrá-los, né? Tanto ao Cleiton quanto à Adriana. E quando ela falou do tema, eu falei, não tem jeito, eu vou ter que entrar. Legal. E a gente vai organizando aqui, então. O Matheus nos ajudando aqui pra gente colocar a cadeira pro Dr. Cleiton também, pra gente mesclar. O Cleiton vai falar também hoje? Olha, caramba! Hoje eu sou papagaio de pirata. Não, senta, Cleiton, Dr. Cleiton também. Fica à vontade, Isso, cara, por com o favor. time inteiro a postos. Sempre uma alegria. A gente fala, o bom de fazer ao vivo é isso mesmo, né? Trazendo sempre atualizações, informações e convidados em tempo real. Dr. Cleiton, agora sim, bom dia. Bom dia. Que alegria estar aqui. Que prazer, Andréia. Bom dia. Você tá longe aí, né? Bom dia, meus queridos. Falo aqui do interior com vocês, onde eu vim ver meu pai um pouco, ver as coisas aqui do meu pai. Mas é um prazer estar com vocês sempre. Legal. Dando um bom dia aqui a todos. Agora, Adriana, Cleiton, Erotilde, e é importante a gente atualizar e a presença mais do que oportuna, porque a gente falava a respeito, infelizmente, na semana passada, teve aquele caso da explosão envolvendo o polo petroquímico, aquele acidente, infelizmente, que teve um óbito. Foi no dia 22 de junho. 22 de junho. Então, 22 de junho exatamente. Foi o dia do acidente. E semana passada foi a morte da segunda vítima, né? Isso, teve a segunda vítima, exatamente, que estava internada desde então, aí o óbito da segunda vítima, e claro, surgem as dúvidas em relação aos procedimentos. Sim. Claro que a empresa não gostaria que isso acontecesse, o trabalhador também está ali no exercício, no ofício da sua função, mas aí é importante a gente prestar serviço para quem nos acompanha. Primeiro, doutora Adriana, doutor Cleiton, a doutora Erotilde também à vontade para comentar o que é um acidente de trabalho e, em casos como esse, o que a empresa deve fazer para assegurar os direitos e garantias do trabalhador e, óbvio, dos familiares. Leandro, eu posso aproveitar Deve. que a honra da gente estar aqui Deve. ao lado de uma juíza do trabalho. Eu acho que ela vai ter propriedade, né, para dar uma resposta completa. Por favor, doutora. Gente, vai ser no improviso, tá? Cheguei aqui, Cheguei chegando, mas o acidente de trabalho é aquele que ocorre ou no trajeto para o trabalho, ida ou volta, desde que você não desvie do caminho, ou que acontece no exercício da atividade laborativa. A característica que eu achei bastante marcante desse acidente é que é um polo petroquímico, né? É um local em que a empresa já sabe que ela é de risco inerente. Então, o Código Civil de 2002, ele estabelece, o artigo 927, que as empresas que assumem riscos, sabem que a atividade é de risco inerente, mesmo assim assumem o risco de estabelecer esse tipo de atividade, a responsabilidade dela é objetiva. Então, não vai ter que provar culpa do trabalhador, não vai ter que provar que o acidente decorreu de alguma coisa que o trabalhador... Não, a responsabilidade... Aconteceu é a empresa que tem que cuidar. Só precisa comprovar o fato Precisa que fazer aconteceu investigação, e a nada lesão. disso. E a lesão, é o fato e a lesão. Porque alguns tipos de indenizações, a gente tem que comprovar a culpa. O que é culpa? É que o agente causou foi imperito, negligente ou imprudente. Aí a gente chama de figuras da culpa. Mas quando a responsabilidade é objetiva, você tem que provar o fato, que no caso é a explosão, e a lesão, que no caso foi a lesão ou o falecimento. Então, aí a responsabilidade é objetiva. Não se discute se houve imperícia, portanto. Não. Por parte da empresa. A empresa não vai verificar qual foi a culpa da empresa. É uma culpa inerente. A gente já presume a culpa e a gente já busca as indenizações, que podem ser indenizações por danos materiais. E a gente estava discutindo aqui fora. E ontem também, né, sobre a questão do dano existencial e a questão do dano maior, não foi? Sim, o dano existencial que abarca
todas as esferas da vida. Sim, né? sim. Mas Mas estamos falando dos familiares. As pessoas, familiares, os familiares sim, têm sim. direito a uma indenização. tem uma indenização que a gente chama de dano moral em ricochete. Quando os familiares têm direito a uma indenização, a gente chama dano material em ricochete, porque é como se fosse um chicote, assim. A dor maior foi para quem ou está lesionado por Perfeito. conta do acidente, Sim. ou para quem E faleceu. qual a base de cálculo, doutora, para essa indenização? Ai, mudou. O Supremo Tribunal Federal. Nossa, eu nem Tá termino uma lembrando, coisa. Não, por mas- favor. Mas é assim mesmo. Mas o Supremo Tribunal Federal, semana passada, decidiu sobre a constitucionalidade do artigo 223G da CLT e disse que aquele artigo que estabelece patamares para lesão leve, lesão levíssima, lesão grave, com base no salário da pessoa, o Supremo Tribunal Federal disse que esse artigo é constitucional. Por que a gente pensava que ele podia ser inconstitucional? Porque conforme o salário. Então, se morreu o superintendente junto com o faxineiro, Sim. o faxineiro ganharia como indenização dele próprio 50 vezes o salário dele. É como se precificasse a vida, né? Por É. isso que a gente entendia que era Pois é. inconstitucional. Por que Inconstitucional. uma vida vale mais que a outra? Aí o Por superintendente- conta do salário, né? Mas aí o Supremo disse que vale. Vale. Mas O cálculo tem que ser feito de que jeito? Não é bem assim. Mas ele colocou um mas ali. Vale ser assim precificado conforme o salário da pessoa. O superintendente que ganha 10 mil vai ganhar 10 vezes mais que o moço que ganhava o salário mínimo. Mas ele disse que isso é um patamar civilizatório básico. O juiz não poderia conceder menos do que esse patamar. Mas a gente pode. Então, claro que na hora de arbitrar mais, a gente não vai ver conforme o salário da pessoa. Então, o acidente envolveram 6 pessoas. Isso. Dessas 6 pessoas, 2 morreram. As que O morreram... juiz tem a possibilidade de Super- de ser um valor superior, Sim, porque dano à levando em morte- consideração todo o contexto da pessoa, Da do pessoa. trabalho, da família e tudo mais. Isso. Agora, deixa eu falar duas coisas, assim, atrapalhando todo mundo, né? A gente estava falando do dano em ricochete. A própria pessoa que está lesionada tem direito a uma indenização. Aqueles que faleceram, o espólio, né, que é o que sobrou o dinheiro da pessoa falecida, dos a herdeiros, viúva. o espólio vai ter a indenização que seria do trabalhador pelo evento morte. Mas os familiares que vão sofrer a perda daquela pessoa têm direito a um dano para elas, que é o que a gente chama de dano moral em ricochete. Então, a dor maior foi da pessoa que faleceu, que, claro, ninguém queria que falecesse. Mas quando chicoteia nessa pessoa que sofre a dor maior, o chicote resvala nos filhos, na mãe, no pai, que estão sofrendo a dor da perda daquela pessoa. Então, eles têm direito a postular um dano moral, que a gente chama dano moral em ricochete. Deixa eu fazer uma pergunta, Deixa. aproveitando. Doutora Erotilde, e nesses casos, a doutora entende que o dano moral ele vai ser igual para todos, para os pais, para os filhos, para um tio, alguma pessoa próxima, ou ele pode ser individualizado? E se for, de que forma? Ele será individualizado. E é conforme o grau de relacionamento das pessoas. Porque mesmo que eu tenha um filho, mas o filho nunca quis saber de mim, né, ficou adulto, foi embora, eu tento contato, a pessoa não quer ficar falando comigo, o juiz vai perceber, olha, como está sofrendo a dor da perda da mãe se ele nunca quis saber da mãe? Diferentemente daquele filho que está próximo. Diferentemente daquele filho que está próximo, ou mesmo um sobrinho que ficou cuidando daquela tia idosa, que ficou cuidando. Complexo, hein, doutora? É bem complexo. Que difícil para o juiz decidir num caso desse, não? É fácil, sabe por quê? Tem regras Claro, objetivos. objetivas. Mas Tem nossa, regras essa situação. objetivas. Andréa Brock, fica à vontade aí para entrar no papo. Isso, Andréa, lembrando que além da doutora Adriana e do doutor Cleiton, a juíza Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro também está aqui, juíza do trabalho, palestrante, está na sua escuta, viu? Uma honra, né? Uma honra a gente poder discutir esse assunto que é tão complexo, com 3 profissionais tão qualificados. Bom, vamos ver, as dúvidas são enormes, né? Então, por exemplo, no caso do falecimento do empregado, né? Do trabalhador, cabe indenização para a família, porque muitas vezes esse empregado era o sustento da casa, vamos supor.
cabe indenização da família e cabe indenização para quem ficou sentimentalmente abalado com isso, porque acompanhava, porque mora uma prima junto na casa. Se comprova que ela entrou num processo de tristeza, de depressão por conta desse falecimento. Cabe indenização para ela também? Isso mesmo. Então, se você olhar, são várias indenizações. A indenização por danos materiais, que é a perda do sustento da família, etc. Esse é mais fácil de calcular, porque você objetivamente você vê quanto que ele ganhava, quanto que seria a perspectiva de vida, né? Expectativa de vida. Então, o Brasil faz de conta, né? Eu não olhei, mas pelo IBGE, 80 anos de idade. 82 agora. Então, ver quanto que faltava para ele completar 82 é um cálculo, é muito fácil. Às vezes, a gente manda fazer o pagamento de uma vez só, e aí tem um deságio que o TST determina, que é mais ou menos 30%, mas eu não, dependendo do caso concreto, eu não gosto de deferir o pagamento de uma vez só, porque se a pessoa está, por exemplo, aqueles que não faleceram, se eles ficarem com sequelas incapacitantes muito limitativa, eles precisam desse dinheiro para comer. Então, eu preciso que esse dinheiro seja pago mensalmente, porque se paga de uma vez para uma pessoa que o cuidador que vai gastar tudo consigo mesmo e não vai deixar nada para a pessoa que sofreu o acidente, é muito arriscado. Tá, então, mas é possível requerer ao INSS, então? Não, isso? não. Não. Trabalhista. É que são duas Tudo coisas. trabalhista? Hoje, o tudo que a gente estava tratando... A gente trabalhista. ia falar também de acidente do trabalho relacionado ao INSS. Então, tem duas frentes. A que a doutora Erotilde está falando de indenização de danos morais, materiais, relativos à esfera trabalhista em face da empresa. Aí tem toda uma questão contra o INSS. O que dá para pleitear? Pensão por morte, no caso, se for um acidente do trabalho, B91, que a gente chama, auxílio, acidente... Eu pensei nisso quando ela falou do incapacitante, né? Porque aí o INSS tem direito, tem que conceder. Tem também. Então, olha, indenização por danos materiais da empresa... Tá. Para o próprio trabalhador ou o espólio do trabalhador, indenização por danos morais do próprio trabalhador ou do espólio do trabalhador, tudo isso a empresa pagando. Sim. Né? Então, eu estava discutindo outro dia a questão do dano-morte, porque se você fica com sequela incapacitante, a empresa tem que se responsabilizar por esse trabalhador até ele falecer. Então, sai muito mais caro para a empresa manter este trabalhador que sobreviveu do que para aqueles que faleceram. E isso é muito cruel. E em Portugal, por exemplo, ao lado de todas essas indenizações, tem ainda a indenização por dano-morte, uma indenização maior pelo fato de ter falecido, porque senão morrer sai mais barato. Para o empregador. E, além de tudo isso, o dano moral em ricochete, que é aquele dano moral pela dor pessoal dos membros da família que conviviam com eles. Então, não pode sair barato. O acidente de trabalho, para o empregador, não pode sair barato. Porque, senão, ele faria um cálculo custo-benefício. Sim. Aí entra a análise econômica do direito. O que vale mais a pena? Gente, mas que coisa cruel isso, essa não? Porque aí vira empresa, vê a economia, o que vale mais a pena? Eu cuidar de um tanque que estava desabilitado, no caso da Braskem, eu tratar o tanque que estava ali em manutenção, então ele estava desligado, que explodiu. Então, o que vale mais a pena? Eu tratar aquilo, cuidar, ou eu fazer até recolher mensalmente, guardar mensalmente um valor fixo, para quando houver um problema eu pagar a indenização. Então, até esse custo, eles têm que analisar. Veja Brumadinho, verdade. Veja Brumadinho. Uma questão importante. Por isso não, Cleiton. A gente não deixa os homens falarem. Logo que eu saí da faculdade, a minha primeira especialização foi em responsabilidade civil lá na PUC. E eu estou tendo uma aula aqui. Verdade. Lembrando de 15 anos atrás, que é uma delícia. Uma delícia. E nesse caso, que foi falado do polo petroquímico, né? Existe uma terceirizada envolvida. Esses funcionários que faleceram não são funcionários da Braskem. São terceirizados, verdade. Bem lembrado. As empresas são solidárias. Não tem subsidiarizar. Então quer dizer que a Braskem não era funcionário dela, ela lava as mãos? Não. A Braskem responde solidariamente. Mas aí divide igualmente, por exemplo, na empresa não, eu determino qual o valor. Por exemplo, R$1 milhão acho justo para um evento morte. R$1 milhão.
Eu vou atrás de quem tem o dinheiro, a Braskem. A Braskem paga, e se a Braskem pega o contrato cível dela com essa terceirizada... E aí abre uma outra ação... cível, não a trabalhista. Entendi. Então, o trabalhador recebe o mais rápido que a gente conseguir. Sim. E os problemas da Braskem com a terceirizada... Ela que resolve. Ela que resolve. Uma ação regressiva. E aí, rapidamente, para tirar uma dúvida, qual a diferença, até pegando esse gancho da resposta anterior, de acidente atípico e doença ocupacional? É acidente típico. Desculpa, acidente típico. Eu que peço desculpas. Doutor Eroti, eu não sei responder. Vamos lá. Mulheres. Eu tô adorando. Eu não sei. Luz em mim, eu tô adorando quero isso. ser contratado como estagiário dela. Pois não, doutor, a diferença. O típico é aquele acidente que ocorre de uma vez só. Por exemplo, explodiu, aconteceu, um acidente típico. Ou a pessoa... outro dia eu vi nem sei onde eu vi isso. A pessoa estava limpando tinha que limpar, ter muitas máquinas, e já estava no final do dia, ele queria ir embora também, e assim, ele estava na 12ª máquina de 14, e precisava, os equipamentos de segurança são bimanuais. Aí ele pediu para a moça que estava passando, olha, aperta esse botão aqui para eu fazer. Aí a máquina baixou em cima da perna dele. Ele foi socorrido, tudo, e ele foi para o hospital, mas acabou falecendo. Esse é um acidente típico também, porque aconteceu no exercício da atividade laborativa. E eu tenho doença ocupacional, que são doenças que ocorrem em razão da ocupação. Tem algumas que são, assim, típicas, né? Vai pensar uma doença ocupacional. Bursite. Tendinopatia. Bursite. E tem doenças que decorrem do meio ambiente de trabalho. Então, meu pai ficou com disacusia. Neurosensorial. Ele perdeu parte da audição pelo exercício da atividade, porque o local tinha ruído demais. Então, não é típico de uma profissão. Se a secretária trabalhasse no mesmo espaço físico que ele, também ficaria com essa mesma doença, porque o meio ambiente não era propício, não era favorável. Mas bancário é a doença típica de uma profissão. Normalmente tem Lerdort. A gente vai digitando. Na caixa. Mas a grande diferença é do típico para esse ocupacional. O típico é um acidente pontual. Explodiu, ou perdeu o braço, ou perdeu a visão num momento pontual, no exercício da atividade laborativa. A ocupacional, você vai perdendo a sua saúde aos poucos, pelo exercício da sua atividade laborativa, por postura inadequada, porque eleva os braços acima da linha dos ombros com muita frequência, ou porque tem muito ruído. Às vezes tem benzeno, então você vai perdendo também sua saúde aos poucos. Perfeito, uma verdadeira aula. E, doutor Eroti, está convidada a voltar mais vezes aqui, às quintas-feiras, sempre no estúdio. Temos também o nosso programa virtual todas as noites, sempre um prazer, uma satisfação. Que tiver de pauta, a gente está à disposição, prestar serviços e falar mais desse trabalho tão importante. Obrigado, volte sempre. Muito obrigada, eu fiquei assim, muito surpresa e adorei fazer Gratíssima surpresa. Para nós foi uma alegria recebê-la aqui, uma surpresa muito positiva, viu? Boa. Parabéns pelo trabalho. Volte sempre, viu? Obrigada. Adriana, não preciso nem dizer, é convocada todas as quintas-feiras junto com o Dr. Cleiton aqui no Conexão Jurídica. Doutora Adriana, obrigado, até a próxima. Obrigada, gente, até a próxima quinta. E foi um prazer hoje, uma quinta-feira diferente. Muito! Muito legal, muito bom. Cleiton, até a próxima quinta. Um abraço a todos vocês. Vê se quinta que vem você consegue falar. Eu prefiro não falar. Uma aula aqui hoje, né? Um abraço, Andréia. Ai, Prazer revê-la. Valeu, gente. Tchau. Obrigado.